Me diz aí, se Deus é todo-poderoso e teoricamente é bom, por que ele deixa tantas tragédias e coisas ruins acontecerem no mundo? Seria Deus alguém que apenas criou tudo e nos abandonou? Seria ele alguém que gosta de nos castigar? Essas dúvidas já fizeram muitos até mesmo abandonar a sua fé e virarem ateus, porque realmente parece ilógico um Deus bom que simplesmente não evita essas situações. E a justificativa por isso não é sem embasamento intelectual. Dentre eles, eu poderia citar Charles Darwin, Charles Templeton e Anthony Flew. Mas nesse vídeo, eu vou te mostrar que esse problema, na verdade, é uma prova do amor de Deus. Duvida? Eu te desafio a continuar acreditando que as coisas ruins refutam a Bíblia depois desse vídeo. Hoje, você verá o verdadeiro motivo de Deus deixar coisas ruins acontecerem e então começar a perceber isso de uma forma diferente. Bem-vindo ao canal Sabedoria Mais Bíblia. Eu sou o Felipe e primeiramente eu quero que você entenda que o paradoxo do mal é um tema discutido amplamente na filosofia até os dias de hoje. Ele se mostra como uma das principais razões para conversões ao ateísmo. E eu vou te explicar por quê. Você deve conhecer Charles Darwin, o escritor de A Origem das Espécies. Esse cara que aparece nos livros de biologia não era ateu. Na verdade, ele se declarava como agnóstico, ou seja, para ele não seria possível saber se Deus existe ou não. Estamos fadados a nunca descobrir isso em vida. Ele nasceu em uma família de religião cristã protestante e seguia a tradição de seus pais. Com 8 anos de idade, a sua mãe faleceu por uma doença crônica terrível, e isso o deixou desolado. Esse trauma nunca passou durante toda a sua vida, e se intensificou na morte de sua filha, com 10 anos de idade. Darwin declarou, com outras palavras, se Deus existe, como pode ele permitir que essas coisas aconteçam? E realmente, a sua dúvida tinha embasamento, e também a sua descrença. Contudo, existe uma resposta bíblica para esse dilema, que ilumina essa escuridão emocional. No princípio de tudo, Deus fez questão de dar liberdade para suas criaturas. Ele não queria que robôs servissem ele. Queria ter seres livres, que pudessem escolher o que quiserem, podendo adorá-lo por livre e espontânea vontade, ou ainda rejeitá-lo. Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, compartilhando conosco a sua característica de liberdade. E ainda bem que ele é assim, senão eu e você não teríamos livre-arbítrio, escolha das nossas próprias ações. Já imaginou o quão ruim isso seria? Se você quer entender melhor o livre-arbítrio à luz das Escrituras, eu recomendo que você veja o meu outro vídeo que vai aparecer aqui no card. Então vai lá assistir e depois volta aqui nesse vídeo. Em resumo, existe uma problemática na concessão de Deus na liberdade de escolha para outros seres. É muito simples. Esses seres podem usar essa autonomia para fazer algo diferente do que é bom. E é aí que nasce o problema. Lembre-se, é impossível ter uma verdadeira liberdade das criaturas sem a possibilidade de um ser rejeitar Deus. Então, como você deve conhecer a história, Adão e Eva escolheram desobedecer ao Senhor e, consequentemente, se aproximarem do pecado, da morte. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi criada para mostrar para todo o universo que as suas criaturas eram livres e só estavam no jardim do Éden não porque Deus obrigou elas a estarem ali, mas porque queriam. Contudo, o ser humano rejeitou o Senhor. Todos nós, nos dias de hoje, continuamos pecando e frequentemente nos afastando de Deus. E assim, nós continuamos corrompendo a terra com pecados e imoralidade. Deus é tudo de bom. E quando eu digo isso, não significa que ele possui muitas qualidades. Mas eu quero dizer que ele é essas coisas. Deus é amor. Deus é bondade. Deus é vida. Sem ele, a gente não pode ter isso. Para você entender,
É como se a água falasse para o peixe: fique em mim, já que fora da água o peixe não consegue sobreviver. Também é assim com o ser humano e Deus. Sem ele não dá para viver, porque a sua existência em si só é metafisicamente constituída de qualidades eternas. Com base nisso, nós podemos entender por que coisas ruins acontecem no mundo. A terra onde estamos está cheia de pecados. Nós sabemos que existem pessoas que praticam o bem e outras que praticam o mal, infelizmente. Por mais que não devemos de forma alguma julgar as outras pessoas, já que o verdadeiro juiz é Jesus. Mas entendemos que existem alguns indivíduos que optam por um caminho distante de Cristo, isso é um fato. Só que todos estão num mundo pecaminoso, afastados do Senhor. Aqui nunca vai existir a plena felicidade. Aqui nunca poderemos estar livres da maldade, porque o mundo em si só está contaminado e Satanás adquiriu o direito da terra, pois Adão a vendeu para ele no Éden. Mas então, qual é a solução disso? Fugir para o espaço? Não. A solução surge pelo fato de que essa vida não é definitiva. O momento presente é um parênteses da eternidade. Quando Jesus voltar, ele vai nos levar para o paraíso que ele preparou para todas as pessoas, mesmo que algumas rejeitaram seu presente, rejeitaram essa oportunidade, essa vaga. Depois disso, ele vai destruir essa terra, contaminada que conhecemos, e vai criar uma nova, sem pecado, sem maldade, sem dor, sem morte. E lá, nós não teremos essa natureza pecaminosa que nós temos agora, porque a gente não precisa de uma árvore do conhecimento do bem e do mal lá, porque a gente já teve esse teste. Agora, esse é o teste. Então nós já declaramos para o universo inteiro que nós aceitamos Deus. Uma grande parte das perdas serão revertidas no paraíso. Quando estivermos lá, não haverá mais maldade, pois Deus já concluiu o seu maior objetivo: reunir seres livres que o amem e, mesmo assim, excluir totalmente o pecado. Daí sim, ele poderá acabar com a maldade de uma vez por todas, e todo o universo poderá se deleitar sobre a justiça de Deus, que foi provada para todas as criaturas, que é verdadeira. E sabe por que ele não fez isso ainda? Porque Deus quer que você esteja lá. Ele está esperando pacientemente que você aceite o seu amor, porque Ele te ama. Sim, nós podemos fazer a nossa parte para acabar mais rápido com a maldade, nos desprender do pecado e seus enganos, e salvar outras almas para o reino de Deus, de modo que Jesus, para concluir o seu objetivo, possa retornar nem que seja alguns segundinhos antes. O que precisamos fazer é aguentar firmes, colocando Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas, para quando aquele tão aguardado dia chegar, nós não sejamos pegos despreparados, mas estejamos prontos. Tudo isso vai passar. Tenha esperança. Jesus vai voltar. Se você está passando por um momento difícil, comente aqui embaixo e eu vou orar por você, meu amigo. E lembre-se das palavras de Jesus Cristo, o justo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.